Oi, pessoal. Estou eu aqui, esperando a doutora Denise, estou chegando. Vamos esperar mais um minutinho que já ela entra. Nossa, estou procurando um filtro aqui, tá aparecendo cada maravilha, né? Mas acho que eu vou deixar esse aqui mesmo. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Diz aí se a imagem e o som estão bem, por favor, para a gente ter... Oi, tudo bom? Vocês estão... Oi, estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Apareceu uma pausa aqui para mim agora, não sei se vocês viram. Tá ótimo, que bom. Obrigada para todo mundo que está respondendo aí. Vamos só esperar a doutora Denise pedir para entrar e a gente começa a nossa conversa, que eu acho que vai ser bem gostosa hoje. Ela deve estar chegando, porque eu falei com ela agora há pouco. Então deve estar aparecendo por aí. A Denise entrou, já ela pede para entrar aqui na live. Agora acabei de ver o nominho dela subindo aí. Você quer que eu te chame? Então vamos lá. Convidei a Denise para entrar, para a gente começar a nossa conversa. Oi! Tudo bom, querida? Tudo e você, Cláudia? Tá me ouvindo bem? Tá tudo ótimo. E você também? Tá tudo certinho? Tá tudo certinho, tudo nos conformes. Que alegria te receber aqui. É sempre bom conversar com você. E é muito... É muito sempre gratificante ouvir alguém tão capacitado, tão envolvida emocionalmente Desculpa, é que aconteceu um negócio aqui, eu preciso fechar. Alguém tão envolvida com o que faz e com o que sente, né? Assim, em relação ao seu próprio trabalho. É muito explícito e realmente não resta dúvida da sua paixão e por esse tema que a gente vai conversar hoje e pela infância e pela adolescência, por tudo que a gente desculpa. Tem alguma coisa roubando minha atenção aqui. Vou fechar isso aqui, porque está acontecendo um negócio que eu precisava resolver, mas não vou conseguir resolver agora. Parece que na hora acontece, né? Acabou a distração. Verdade. Bom, quero desejar, então, agradecer a presença de todo mundo e eu quero que você se sinta muito à vontade para responder. Esse é um assunto que eu julgo muito importante. Nós vamos falar sobre a alimentação do adolescente, né? Mitos e verdades. E que, na verdade, muitos pais questionam isso, mas eu não faço a menor ideia de como responder, não é da minha expertise, e eu sempre falo, bom, tem que falar com um médico, tem que falar com uma nutricionista, um nutrólogo, eu sempre encaminho, mas são questões muito recorrentes sobre isso aqui na minha consulta. Bom, para quem não conhece, essa é a doutora Denise Leles, por quem eu tenho um grande apreço e uma grande admiração, e eu vou ler aqui um mini currículo que ela enviou para mim, e vocês vão saber que ela não está para brincadeira, né? O mini currículo dela, só o mini, vocês vão ver que ela não veio nessa vida a passeio, né? Então, ela diz aqui, sou mãe do Miguel e da Mari, doutora em pediatria pela USP, especialista em comportamento alimentar na infância e adolescência, coordenadora do projeto de obesidade infantil da ABESO, pediatra da Liga de Obesidade Infantil do HC, da Faculdade de Medicina da USP, fundadora do Instituto Primordial, e aí eu coloco entre aspas uma frase que ela mandou, que é assim, faço consultório pediátrico e ensino médico
Ensino médio ia ser bom, né? Ensino médico há mais de 15 anos. E amo intensamente a infância, as famílias e a pediatria. Tenho orgulho de me dedicar a construir um futuro diferente e considero que esse privilégio não tem preço. Está devidamente apresentada e essa é a doutora Denise, com quem eu vou conversar, então. Ela é especialista no assunto e nós vamos, então, tirar umas dúvidas aí com ela. E se surgirem perguntas, as pessoas podem fazer, né, Denise? Com certeza, estamos aqui para isso. Então tá bom. Então vamos começar aqui a nossa conversa. A primeira, e já vamos chegar chegando, né? O adolescente tem necessidades alimentares específicas por conta da faixa etária? Existe uma alimentação ideal para um adolescente? Sim, eu vou responder e antes vou te agradecer muito por estar aqui. Muito obrigada por todo mundo, 100 pessoas aqui no momento na live, né? Muito legal. Obrigada, né? Por tudo que você tem feito, né? Você sabe que fui eu que fui atrás de você para te conhecer, de tanto que eu admirava o seu trabalho como mãe, porque eu tenho um pré-adolescente em casa e realmente faz muita diferença te seguir. Então, você virou prescrição no meu consultório. Eu prescrevo o seu perfil para as mães. Gostei. Olha, prescrição da Clau. Então, você sabe, né, o quanto a nossa parceria está crescendo. Você já deu aula para os meus alunos num dos meus cursos e outros virão. E eu preciso muito que pessoas como você cada vez mais falem com os pediatras, porque é lá na pediatria que tudo começa. Eu falo que na adolescência a gente vai colher bastante coisa, apesar de a adolescência também ser momento de plantar. A gente não só colhe, né? A gente tem a teoria da Doherty, que é a teoria da origem desenvolvimentista da saúde da doença, e eles veem a adolescência como um momento de plantio também, onde muitas coisas se definem para a idade adulta. Então, a gente não só colhe. Eu fiquei feliz de saber isso, porque eu achei que não tinha mais jeito. Mas todo momento é momento de mudar, né? Clau, essa pergunta que você fez, a gente ouve todos os dias para todo mundo. Existe uma alimentação ideal para o adulto, para o bebê, para o adolescente? Então, eu vou fazer primeiro uma resposta geral para depois focar na adolescência, tá? E sempre, Clau, que eu falo, você me conhece, eu nunca falo as coisas da minha cabeça, tá? Eu sempre falo da onde veio o que eu estou falando. Então, para quem não me conhece, eu já tentei, mas eu não consigo ser diferente. Então, eu peço desculpas, mas vou citar alguns estudos, tá? Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que essa pergunta que a gente faz, a alimentação ideal, não é um privilégio da nossa era. Todo mundo vem perguntando isso há mais de 2000 anos, tá? E nunca, Clau, nunca a gente conseguiu chegar num consenso. Então, a gente nunca soube tanto sobre nutrição e a gente nunca teve tantos problemas relacionados, causados pelo que a gente come. Antigamente, a gente tinha problemas causados pelo que a gente não comia, porque a gente passava fome. Agora, a gente tem problemas causados pelo que a gente come, tá? Então, teve um estudo de 2019, pré-pandemia, que fez exatamente essa pergunta que você fez no nível acadêmico, tá? E aí, a resposta é muito interessante, porque a gente chegou à conclusão de que existe sim uma dieta ideal, tá? Que a gente pode falar que para todo mundo ela serve, que é a dieta com menos alimentos ultraprocessados, com menos alimentos industrializados. O que é alimento ultraprocessado do ponto de vista de definição? Que é uma definição pela classificação nova de um cientista brasileiro extremamente respeitado fora do Brasil, tá? Que é o professor Carlos Monteiro. Então, ele fala o seguinte, a classificação nova, que os alimentos ultraprocessados são aqueles praticamente feitos de produtos químicos, que você olha o rótulo e tem um monte de coisa lá que você não reconhece, tá? Quanto menos ingredientes tem um alimento, melhor ele é do ponto de vista de processamento, tá? Então, tem duas coisas que a gente precisa olhar na alimentação. Uma é o processamento, o grau de industrialização desse alimento. E a outra é a palatabilidade desse alimento, o quanto ele é gostoso e o quanto o nosso cérebro vai pedir ele de novo, tá? Então, duas coisas super importantes, em especial para a alimentação infantil, para as crianças pequenas,
que estão começando a comer, porque elas estão criando o hábito, tá? E isso funciona tanto que a gente tem bolachinha específica para bebês, né? Uhum. E aí o bebê nunca mais vai parar de comer aquilo, porque ele não está comendo aquilo por fome, ele está comendo aquilo com o cérebro, está comendo por prazer, tá? Uhum. E aí o corpo dele vai pedir cada vez mais para ele repetir aquilo. E ele não tem repertório nenhum para falar não, tá? O que acontece na adolescência? Na adolescência a gente tem uma especificidade muito grande, que é o estirão de crescimento, é a maturação sexual. Eles têm, como você sempre fala pra gente, ensina a gente, né? Tudo que eles perdem da infância e ganham da transformação do corpo, isso inclusive é uma questão emocional grande, mas orgânica também, tá? Uhum. A gente não está tendo só transformação emocional. Lá dentro do corpo deles tem muita coisa acontecendo que justifica muito do comportamento, tá? Uhum. E uma coisa que a gente ouve muito, que é errada, que eu quero corrigir aqui a galera, é que adolescente não é hormônio. Adolescência não é hormônio. Não é por causa da testosterona que eles ficam agressivos necessariamente, né? Não é por causa da progesterona que as meninas ganham peso necessariamente, e os meninos também, mas adolescente é muito mais cérebro do que hormônio. Então, o que acontece? Uma vez eu vi uma aula de um professor, ele explicou, eu nunca mais eu esqueci. Imagina o corpo humano como um carro, tá? O cérebro, né, é humano como um carro. Se a gente tem meio que o acelerador e o freio do mesmo tamanho, né? O acelerador do adolescente, que é a impulsividade, a vontade de mudar o mundo, esse engajamento que muitos deles têm, o acelerador dele é desse tamanho, gigante, e o freio é pequenininho, tá? Isso demora até os 21 anos do ponto de vista orgânico, né? Para se equilibrar, que é quando eles desenvolvem a região do lobo pré-frontal, responsável, como você também fala muito aqui, responsável pela tomada de decisão, pelo adiamento, por pensar, olha, eu não vou fazer isso porque isso vai fazer mal para a minha saúde. Galera, adulto não faz isso. Como é que o adolescente vai fazer, né? E aí o que acontece? Ele retoma aquela alimentação mais por impulsividade, por impulso, por sabor, que ele aprendeu lá na infância. E que até então, na idade escolar, muitas crianças melhoram esse padrão alimentar, tal. Na adolescência, bom, eu vou fazer o que eu quero, porque eu sou adulto, e eu vou comer o que eu quero, e aí eles vão mais por impulso para essa alimentação mais palatável e mais processada, que também é rápida, é fácil e tudo. Então, eles estão, ao mesmo tempo, necessitando de uma quantidade nutricional de micro e macronutrientes muito grande, e eles pioram a qualidade alimentar de um jeito absurdo, tá? Só para alinhar, micronutrientes são as vitaminas e os minerais, macronutrientes são a proteína, o carboidrato e a gordura, tá? Então, eles precisam dos dois de um jeito muito integrado e completo, e eles começam a comer muito pior por 50 motivos, tá? Então, a especificidade maior da alimentação deles, eu vou dar um exemplo que vai ficar super claro aqui. A necessidade nutricional de um adolescente em micronutriente é super parecida com a da gestante, tá? Uau! Eu travei aqui, travei? Não travei, tá. Agora passou. O adolescente, a gente ouviu até o gestante. tem uma quantidade... Gestante. É super parecido com o da gestante, tá? E a quantidade de macronutrientes, eles precisam de caloria, eles precisam de proteína, porque o corpo está crescendo, estão ganhando massa muscular, estão ganhando gordura também, porque gordura precisa para produzir hormônio. Então, esse negócio de que tem que ter 2% de gordura no corpo, isso acaba com as meninas, né? Porque acaba até flertando com o transtorno alimentar. Então, a gente precisa respeitar esse equilíbrio do corpo. E o grande mal dos alimentos ultraprocessados e muito palatáveis é que a gente não se sacia com eles. Comendo muitos. Os adolescentes acabam comendo demais. Não ficam saciados, comem, e aí isso está relacionado com duas coisas.
seletividade alimentar e obesidade, que tem cada vez mais andando junto. Estão cada vez mais andando juntos, tá? A seletividade com a obesidade, é isso? Clau, a origem é a mesma. Inclusive, eu vou aqui fazer um spoiler do nosso evento que a gente vai ter aí em agosto. A minha aula, o título vai ser Apetite Hedônico e a Interface com Obesidade e Seletividade Alimentar. Por quê? As duas coisas acontecem com a mesma origem. Dependendo da genética da criança, ela vai ter os dois, obesidade e seletividade, ou ela vai ter um só seletividade ou só obesidade, tá? Uau. Mas os dois começam no mesmo momento, com as mesmas comportamentos. Isso pensando da perspectiva comportamental, né? Os motivos comportamentais que levam à dificuldade alimentar e à obesidade. Existe uma origem muito parecida, tá? E tanto é parecida, que eu vou falar uma coisa que me deixa chateado ultimamente, a gente tem aí um monte de remédio para tratar a obesidade hoje, inclusive disponíveis para adolescente. Eu tenho dezenas de adolescentes obesos que eu atendo no consultório que usam remédio, tá tudo bem porque tem indicação, mas o mesmo mecanismo, se é que você me entende, que vende composto lácteo, fórmula infantil, agora está vendendo remédio para emagrecer. Remédio, tá? Então, uma assim, cadeia do quase lucro. Uma ofensa para mim isso. Eu tenho sofrido com esse assunto, mas, enfim, a gente vai fazendo o nosso trabalho, né, ético, e aí que eu falo que não tem preço, né? Interessantíssimo. Eu nunca tinha ligado, nunca poderia pensar nessa ligação, e faz todo sentido. Faz todo sentido. É muito interessante. Posso partir para a próxima? Pode. Teve alguém que fez pergunta aqui? Teve aí quando o adolescente não tem fome, ou quando o adolescente, agora aqui a Luísa, falando do adolescente que passa a comer menos na adolescência. Denise travou. Denise? Poxa vida. Caiu. Ela vai entrar de novo, tá, pessoal? Aí, vem lá. Ela já pediu para entrar, ela vai voltar. Tava tão interessante, né? Vocês estão me vendo aqui, né? Foi só a Denise que caiu, certo? Vocês estão me vendo aqui? Oi, voltei? Ah, voltou. Ai, que sofrimento, meu Deus do céu. É horrível, já aconteceu comigo, é horrível. Dá um pânico. Assim. Ah, desculpa, gente, não sei o que aconteceu. Meu sinal tá bom aqui, tá tudo bem. Aqui também. Eu atendi o dia inteiro e foi tudo tranquilo, não sei o que está acontecendo. Tá certo. Bom, aí as pessoas. Você quer responder essa pergunta mais para o final? Eu não ouvi a pergunta, eu caí. Tá. Alguém perguntou quando o adolescente não tem fome, ou não come, ou não tem apetite, eu não sei. E a outra, quando o adolescente, ao entrar na adolescência, a pessoa passa a comer menos do que comia na infância. É bastante comum e a gente precisa olhar para isso com cuidado, tá? Porque isso tem razões orgânicas e razões emocionais, às vezes até psiquiátricas, tá? Uau. Então, a criança, o adolescente que entra na adolescência, que, aliás, é importante falar que o que é adolescência para a gente, né? Do ponto de vista orgânico, porque existem várias definições, mas do ponto de vista orgânico, a gente começa a falar em adolescência com o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Na menina, o primeiro sinal de puberdade é mama, e no menino é um aumento testicular. E às vezes é difícil no menino a gente saber, porque eles começam a se esconder, mas eles não deixam, não querem, não deixam ver, não falam. E a menina a gente vê, as meninas já tá, até culturalmente a menina já divide isso mais, né? É mais comum que com o aparecimento da puberdade, o adolescente coma mais, tá? Principalmente durante o estirão. Mas se ele começa a comer menos e existe perda de peso,
isso pode, inclusive, comprometer o crescimento do adolescente. Então, isso precisa ser visto com cuidado. Às vezes não é uma frescura, às vezes não é birra e às vezes é transtorno alimentar, né? Às vezes é transtorno alimentar. Então, muito frequentemente, principalmente se isso vem junto com uma preocupação com o peso, com a estética, com a imagem corporal, e isso precisa ser visto quanto antes. Quanto antes o transtorno alimentar for diagnosticado e com mais naturalidade ele for conversado com a família e trazido para a criança, e a família precisa ser unida, né, nisso, melhora o prognóstico, tá? E aí aquilo, né, depende muito, Cláudio, do ambiente em que essa adolescente, principalmente as meninas, mas temos muito menino também, é o ambiente em que eles estão, tá? Porque se é um ambiente muito valorizador do corpo, né, em que esse tema é muito frequente, ou na escola ou em casa, esse risco aumenta. Se essa menina tem excesso de peso e vive fazendo dieta, esse risco aumenta. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. Então, o adolescente que para de comer, sendo menino, sendo menina, precisa ser visto, tá? Com cuidado. Porque eles têm um aumento de necessidade, não dá para a gente se dar o luxo de deixar eles sem comerem assim, sem olhar, né? Num momento tão crucial do desenvolvimento físico, né? Sim. Tem uma pessoa aqui perguntando quais são os transtornos alimentares, tá? Então, assim, por definição, a gente tem o mais grave de todos, que é a anorexia nervosa, tá? A anorexia é um quadro de emagrecimento, né? A menina, às vezes, até esconde o corpo, a gente não consegue ver que ela está emagrecendo, e ela entra num perfil muito de corpo, peso, né? Contar caloria, comer, e tudo gira em torno da comida. É o mais grave, tá? É uma das doenças psiquiátricas que tem pior prognóstico. Tem o transtorno alimentar purgativo, que aí é a bulimia, que a menina tem compulsão alimentar e comportamento purgativo, que é ou provoca vômito, ou ela tenta fazer exercício demais, ela tenta compensar usa laxante, essas coisas, ela tenta compensar essa ingesta. A gente tem o transtorno do comer compulsivo periódico, que é a compulsão alimentar, que é muito relacionada à obesidade, tá? Que algumas pessoas chamam de comer emocional, e isso também começa na infância. E é uma judiação, Cláudio, eu falo assim, eu gosto até de falar desse assunto, porque a gente culpabiliza as crianças. A gente passa a vida forçando eles a comerem. Tem que comer, tem que comer, tem que limpar o Come prato. tudo! Aí o cara começa a comer, aí ele engorda, e aí a gente bota a culpa nele. Ó, você precisa parar de comer, você tá comendo muito, você tá obeso, você tá... Eu falo que é uma máquina de fazer louco, assim. A gente não respeita a criança e o adolescente nunca no que diz respeito à nutrição. A gente sempre quer passar na frente, se antecipar, e um dos maiores problemas do comportamento parental é justamente essa antecipação da fome. A gente tem que deixar eles sentirem fome. Não é passar fome, gente, é sentir. Eles têm que sentir fome. Às vezes, Cláudio, eles são tão forçados a comer que eles desenvolvem mecanismos para que eles não têm fome, que tem a ver com o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, que é um diagnóstico psiquiátrico, que é muito mais relacionado com a dificuldade alimentar infantil, mas que está cada vez mais invadindo a adolescência. E existe até, inclusive, uma suspeita de que é meio que a mesma coisa, tá? Inclusive, tem alguns lugares que chamam de anorexia infantil, o TARI, né? Nossa. Então, tratando com remédio, às vezes fica super grave. Eu já tive paciente no consultório gastrostomizado aos 3 anos, que é aquele tubo no estômago, porque não comia por TARI, né? Por anorexia, por motivos emocionais. E você vai ver, a resposta está sempre no comportamento familiar. Sempre. Dificilmente, pessoal, é uma frase que eu sempre digo, sempre que eu posso. A resposta para o comportamento alimentar infantil raramente é o nutriente ou o alimento. A resposta raramente está na cápsula ou no suplemento. Em geral, comportamento, a resposta está na família ou na própria criança, mas muito mais frequente na relação familiar, tá? Então, pessoas aqui que citaram que os filhos estão não comendo na adolescência,
E não comer, pessoal, é não comer, tá? Porque aí também tem que ver a expectativa da mãe, né? A expectativa da mãe mas o que é não comer, né? Você vai ver, eu falo que mais de 50% das causas dos casos de dificuldade alimentar no consultório, mais de 50 fácil, assim, são percepções equivocadas, tá? Os pais acham que eles deveriam comer mais, mas eles não comem o que os pais gostariam. E muitas vezes eles estão muito bem obrigados e às vezes até obesos ou com sobrepeso e os pais estão achando que não tá bom, né? Então a gente precisa muito trabalhar essa percepção dos pais para não atrapalhar o aprendizado, né, da fome e saciedade do adolescente, tá? Que é uma coisa que deveria ter vindo, estar vindo desde a infância, né? Mas que a Esse gente não é o dá meu chance propósito, para viu? a criança sentir fome, como você falou. E eu lembrei de mim, mãe de criança, e eu acho que procede muito, assim. A gente tem muito medo que o estômago fique vazio. Você está sempre dando uma coisinha, uma Exato. frutinha. E assim, é complexo. É muito cultural isso também, hein? É Muito, muito. muito. A Você gente vê tem assim. um link entre comer e cuidar, que para a gente é quase sinônimo, né? É, Se você é, for parar para pensar, toda vez que você vai receber alguém na sua casa, a primeira coisa que você pensa é o que essa pessoa vai comer, né? O que exatamente. é cuidar, tanto é que principalmente a geração das avós, elas sofrem mais ainda com esse não comer. Às vezes eu atendo as famílias, as avós choram porque o neto não come, e é um problema. Então, isso está muito linkado. A gente precisa trabalhar todas essas expectativas para que a criança tenha permissão, Cláudia. Eu falo que permitir hoje é uma palavra que as mães precisam usar em tudo, porque a gente quer que eles sejam autônomos, mas a gente não permite, entendeu? Então, assim, a gente quer que ande, mas a gente protege tudo. A gente quer que faça as coisas independente, mas a gente não deixa, a gente faz por eles. A gente quer que coma, mas não deixa ter fome. Então, permitir é uma palavra que precisa entrar na nossa criação, na nossa educação com eles, tá? Uhum. Esse é um problema que eu enfrento muito nas famílias que eu atendo. Permitir inclusive, sentir as consequências das suas decisões e dos atos que tomou. Eu brinco, é uma frase que eu uso sempre, que é assim, você não consegue estofar o mundo para o seu filho passar. Ele vai tropeçar, ele vai ralar o joelho, vai ficar com galo na cabeça. Todo mundo, a gente não pode deixar ele se matar, né? Mas ele vai Sim, tropeçar e vai acabar tendo algum arranhão e vai ser muito bom para ele. exato. É isso mesmo. Nos arranhões que a gente aprende, né? Essa semana começou a aula aqui em casa, né? Acho que todo mundo. E aí, eu passei por isso ontem. Rolou um papo assim. Olha, não me deixaram sentar na mesa na hora do almoço na escola. O meu coração se despedaçou em 1 milhão, né? Aí xinguei de tudo quanto é nome, os piores que você possa imaginar. Eu falo que eu virei o Munra na minha cabeça. Aí eu respirei fundo, falei, não, mas então por que a gente não monta uma nova mesa? Uma nova turma? Por que você não senta numa outra mesa? Deixa, o que você acha disso? Deixa lá, de repente vem alguém, você faz uma amizade e tal, nova. Não precisa entrar no que já está pronto, porque realmente, às vezes, pessoas novas atrapalham. Olha, eu fui uma lady, assim, perfeita sem defeito, sabe? Raramente isso Parabéns. acontece. Fui uma lady. E aí falei, você não vai ligar para a coordenadora, você não vai ligar para a coordenadora. Fiquei o dia inteiro esperando o final do dia, que foi um sucesso. Sentamos numa mesa, conseguimos conversar com 2 amigos. Mas, Cláudia, a gente tem que esperar, sabe? E assim, olha o que eu aprendi também. Quando eu não quiser que uma pessoa nova sente na minha mesa, olha como a pessoa se sente. Uhum. Talvez eu possa incluir ela e a minha amiga que eu já tenho, né? Porque a outra pessoa vai se sentir mal. Então, é um grande aprendizado, mas para isso a gente tem que estar muito plena, né? Tem que Tem. estar plena, tem que estar bem e muito ciente de que tem que esperar e que eles se resolvem. E quando há sofrimento, a gente tem que estar perto sempre, mas quando há sofrimento, aí a gente tem que intervir, né? Para evitar que aquilo se torne um grande problema, tá? Uhum. Então, foi sucesso. Ai, ufa!
Mas é muito difícil mesmo. É uma arte Aham. misturada com ciência e vamos todos caminhando, Exato. fazendo o que podemos também. Não adianta É, querer a sim. perfeição, porque não, todo tempo não vai dar, né? É, podemos continuar? Podemos. Cláudia, tem uma pergunta super interessante aqui. A gente pode falar As ela? perguntas sumiram, voltaram nesse momento, sumiram para mim. Tá. Se você leu A- alguma, por favor. Apareceu uma aqui. Eu não sei se eu estou vendo todas, mas essa daqui é interessante. Quando a paciente, desculpa, quando a adolescente come uma vez por dia, ela não tem fome nem de manhã nem à noite. Isso acontece muito já a partir da infância. O padrão alimentar difere de pessoa para pessoa. Então, tem aquela pessoa que precisa comer de 3 em 3 horas? Tem. Não é regra, tá? Não é. Na maioria das vezes, você não precisa comer de 3 em 3. Tem criança que come 3 vezes por dia. Tem criança que come 2 vezes por dia bem e na outra refeição não mexe. Só Tem cisca. criança que come metade do almoço, metade do jantar. Qual que é o segredo para a gente saber se tá bom ou se não tá, tá? A gente sempre vai olhar duas coisas independentes. Uma coisa é o estado nutricional, que eu falo que nós médicos somos ótimos nisso. A gente é ótimo em avaliar estado nutricional, em suplementar. O que a gente não é bom é em ver como que essa criança está comendo. Né? Se ela está comendo uma vez por dia, por quê? Porque ela não tem fome, porque ela está super ocupada, porque ela está dormindo mal, né? Essa semana saiu um artigo super interessante relacionando sono com alimentação. E quando você aumenta as crianças que dormem, adolescentes, 6 horas e meia, se a gente aumenta 1 hora e meia de sono, eles ingerem 300 calorias a menos. Eram adolescentes obesos no estudo. 300 calorias a menos por dia é um déficit gigante que vai fazer ele emagrecer sem ele sentir, só dormindo, tá? Então, a gente precisa sempre olhar o todo, nunca olhar só a alimentação. É tudo interligado, tá? Sono é interligado com comida, que é interligado com amizade, que é interligado com estado emocional. Então, é o estilo de vida todo que a gente precisa olhar, tá? Então, essa criança que come uma vez por dia, que falaram aqui, essa criança pode estar muito bem obrigada e não precisar de nada, porque afinal, se a gente for olhar para a nossa história, para a nossa evolução, é provável que a gente nem comesse todos os dias. Nós temos capacidade de fazer jejuns gigantes no nosso histórico, no nosso DNA. Não é para fazer isso, principalmente adolescente, tá? Porque adolescente tem mais risco de transtorno alimentar, então a gente não faz jejum, mas nosso corpo tem capacidade de fazer jejum. Quando a gente fica doente, a gente não quer comer. Você não come nada. A criança fica 3 dias sem comer nada, a mãe quer morrer, né? Porque a criança não come. Então, não se preocupem com essas refeições certinhas e tudo modeladinho do jeito que você espera, mas sempre dê para o seu adolescente esta oportunidade de, pelo menos uma vez por dia, sentar com eles, conversar, se abrir, né? Ouvir, escutar, que a Cláudia sempre fala aqui. A gente tem muita ciência, pessoal, envolvendo essa coisa do comer junto, tá? Tem muito artigo mostrando que a gente previne tudo de ruim, tudo que você tem medo, uso de droga, gravidez na adolescência, álcool, tudo aquilo que a gente tem medo, a gente previne comendo com a criança, com o adolescente, uma vez por dia, conversando, se abrindo, ouvindo, não forçando, né? Não se antecipando. E eu tô aprendendo muito com a Clau o quanto a gente precisa ficar quieto às vezes. Fica do lado, dá um abraço, traz um copo de suco, sei lá, de água, né? Mas se dispõe a estar junto, mesmo sem essa cobrança de que eles têm que falar tudo da vida deles, porque tem coisa que você não vai saber. Por Não tem favor. jeito. Né? Aham, aham. É isso Muito bom. mesmo. Harvard tem um projeto da função social das refeições em família. E que eles saiu um paper, faz o quê? Uns 2 anos já que eu tive contato com isso, posso até buscar. Sim. Que é realmente assim, a redução. Primeiro aumenta
o desempenho escolar, tem redução de consumo de drogas, tem redução de gravidez na adolescência. Eles vão elencando tudo que as refeições de família podem promover na vida de... E é uma coisa, uma batalha minha com os pais é que o horário da refeição não é hora de conversar assuntos delicados. Eu sempre falo, conversa depois. Você tá para explodir, fala, depois a gente conversa. E alguns tomam a iniciativa dessa conversa posterior na hora da refeição, o que é péssimo. Então, não é horário de socializar, é horário de parar e ouvir, deixar a coisa acontecer. Não é para tratar coisinha delicada nesse momento. Isso. E assim, até falando do ponto de vista orgânico, o que a gente faz quando a gente se estressa? O que o nosso organismo faz? Ele aciona a região cerebral de luta e fuga. Então, aumenta cortisol, aumenta a glicemia, acontece o quê? Ou eu perco a fome, ou se eu tiver excesso de peso, eu vou comer demais. Vai ficar voraz. Porque eu quero fugir daquela sensação ruim que está me causando. Isso realmente redução de sensação aversiva, né? Olhando do ponto de vista orgânico, e algumas crianças param de comer. Às vezes a mãe vai forçar ou vai brigar na hora da comida, você come. Esse estudo de Harvard que você está falando é o Growing Up Today Study, que é uma corte, filha de outra corte. Eles seguem o NHS, que são as enfermeiras, e aí são as filhas das enfermeiras que eles estão seguindo. Tem um monte de publicação em relação a isso, inclusive de obesidade infantil, a prevenção de obesidade infantil, eles linkam muito mais com o estilo de vida parental do que com o estilo de vida da criança, tá? Então, as crianças, eles olham para o estilo de vida parental e veem muito mais prevenção de obesidade do que a mãe ficar fazendo a criança comer bem e fazer exercício, sabe? Porque se ela não faz, isso não é sustentável. Não é um valor para aquela criança. Né? Então, a gente precisa criar valores. Aquilo precisa ser feito de um jeito espontâneo, porque aquilo faz sentido. Eu sempre falo isso nessa construção de comportamento no consultório, né? Você quer que a criança coma de TV desligada? Desligue e explica para ela, esse é um valor para a nossa família. A nossa família funciona assim. Se você fala, essa nossa família funciona assim, isso começa a virar um valor para a criança também. O problema, Cláudia, é que a gente está perdido nos nossos valores, né? A gente está perdido, a gente não sabe mais o que é mais importante, se é mais importante responder o Instagram, ou não perder nada, ficar on, ou se é mais importante conversar com a criança, né? Na nossa dúvida aí do dia a dia. E aí o que eu posso dizer é que não tem nada mais importante, pessoal, do que o tempo que vocês interagem com os filhos de vocês. Isso é o que realmente constrói. Não é livro que você lê, não é vitamina que você dá. É a responsividade, a interação que constrói. E só fazer uma parte aí no que você falou, e muitos adultos, quando você diz os adultos estão perdidos, né? Muitos adultos falam assim, eu vou mexer porque é coisa do meu trabalho, eu preciso. Então, você não, é como se o mundo do filho, eu trabalho com pais de adolescentes, majoritariamente, o mundo do filho fica reduzido. É como se o passo na vida do filho não tivesse importância, porque eu posso ficar com o meu celular, porque o meu chefe vai mandar não sei o quê, porque fulano vai mandar não sei o que lá. E isso só afasta. Isso só afasta. Acabou conectando. Né? Fala, ninguém me entende, ninguém valoriza o que eu gosto, o que é importante para mim. Então... E eu acho, assim, claro, que a gente sempre acaba entrando nesse assunto. Então, peço até desculpa pro pessoal, porque a gente está falando muito, muito mais de comportamento, né? Mas, assim, é possível, sim, usar a tecnologia com moderação, tá? Por exemplo, desliga a notificação do celular. Eu sou médica, trabalho com pediatria geral e a minha notificação é desligada, tá? Eu converso com os meus pacientes o seguinte, se for urgente, por favor, me liga, porque eu tô com a minha família, eu vou te atender sempre. Meus pacientes, tem alguns aqui, sabem que eu sempre respondo, né? Mas eu não fico com o celular ligado, porque a notificação ligada, porque isso chama a gente se desconcentra. Tá? Foi o que aconteceu na live, né? Então, aquele filme da família, como que é o nome que eu indiquei recentemente? O Guia da Família Perfeita, um filme do Netflix. Tem uma cena ali, ele tem um filho pequeno e uma filha adolescente. E ele vai para o meio do lago com a adolescente porque eles estão numa crise. E aí
resolve olhar no celular no meio do lago. E aí ele recebe uma baita de uma má notícia do trabalho e o dia dele acabou, o final de semana dele acabou, ele jogou tudo por água abaixo que ele tinha programado com a filha por causa de uma mensagem que chegou na hora errada e que ele olhou na hora errada. Então, assim, o celular tem uma função, vender, tá? O Instagram é um shopping, ponto final. Isso é definitivo, vender. A gente tem conteúdos excelentes? Tem, mas o fim do Instagram principal é venda, tá? Assim como quase tudo que a gente vê na rede social. Então, o filme chama O Guia da Família Perfeita. Então, pessoal, usem o celular sim, mas com moderação, até porque vocês vão ser modelos de comportamento, tá? Então, tem horário. Vai jogar ou vai usar a rede social, tem horário. O adolescente precisa disso, ele precisa fazer as coisas dele primeiro, porque ele não tem, mais uma vez, logo pré-frontal para decidir que é mais importante estudar hoje para não deixar tudo para o fim da prova, para a véspera da prova. Ele não consegue fazer isso. Tá? A gente procrastina, o que dirá eles que não têm nem tomada de decisão formada direito, tá? Aí tem gente que deve estar pensando, mas o meu faz. Gente, dá para contar nos dedos de uma mão, tá? É uma raridade, tá? É a minoria dos adolescentes que tem essa capacidade, né, de se programar, de se organizar sozinho, de ser totalmente autônomo e de olhar para um alimento delicioso e não comer porque vai fazer mal. Olhou, comeu. Não vai ter jeito, tá? É tipo isso. É isso mesmo. Legal. Vamos lá? Vamos lá. Aí eu pergunto aqui, né? Como eu falei, eu recebo muitos pais que falam na infância comia e depois parou de comer, ou restringiu muito o leque de alimentos que aceita. Os super industrializados, você fala? Ultraprocessados. Entram na jogada e aí, às vezes, tomam lugar de alimentos de verdade, né? E aí, normalmente, com essa queixa e essa fala, vem a pergunta: será que é bom a gente oferecer algum suplemento? Será que ele vai ficar fraco? Será que... né? Aí eu pergunto, né, que você, o que é um suplemento? Porque já apareceu para mim a identidade dos suplementos, assim, ele tem várias personalidades. Ele tem um problema psiquiátrico, porque ele tem múltiplas personalidades. Porque ele aparece de tudo, né? Desde vitamina, desde magnésio, serotonina para dormir direito. Aparecem todos os nomes possíveis. E aí eu queria que você me contasse um pouco o que é um suplemento. Né? O que é considerado? Precisa tomar muito cuidado com isso mesmo, tá? Então, assim, precisar ou não precisar de suplemento é uma resposta que a gente nunca deveria tomar sem consultar um especialista, tá? Ou uma nutricionista, um nutricionista, né? Ou um nutricionista. Essa mania que a gente tem, né? De usar tudo do jeito que a gente acha que é, né? E eu conheço excelentes nutricionistas homens. Ou médico, ou pediatra, ou nutrólogo, tá? Então, alguém que tenha essa competência técnica de avaliar o estado nutricional do adolescente, tá? E aí a gente tem, Cláudio, várias situações em que a gente precisa suplementar, tá? Então, por exemplo, uma indicação médica, assim, né, que eu falo. Quando o adolescente tem uma necessidade X e ele ingere 25% menos do que ele precisa ser suplementado. Isso pode ser no que diz respeito a caloria, pode ser só caloria, pode ser só proteína, pode ser só zinco, sabe? Pode ser só vitamina D, pode ser um polivitamínico, ele pode precisar de um monte de micronutriente, ele pode precisar de uma dieta integral completa, ou seja, de um substituto de refeição, que às vezes acontece porque eles não ingerem o que precisam, começam a perder peso, a gente entra com suplemento, mas a gente nunca entra com suplemento da nossa cabeça, tá? Tipo, eu acho que não tá comendo. Isso eu acho que é o grande erro, tá? De médicos e de parentais, de atitudes parentais. E aí isso é embasado por quem? Pelo marketing, tá? Porque aí vem o marketing e fala assim, ele não tá comendo bem, então dá o produto tal. Principalmente para escolar, criança escolar.
esse produto tal que você quer dar, por exemplo, a criança não come verde. Não come verde, você precisa dar o quê? Fibra, talvez ela precise de ferro, talvez ela precise aí de zinco, né? Dependendo do que ela come. Tá, ela não come verde. Aí você vai dar um produto que tem gordura, proteína, um monte de carboidrato, todos os micronutrientes, tudo e substitui uma refeição. Aí acontece o quê? A criança tem menos fome. O adolescente tem menos fome, porque aí ele já está alimentado, né? Às vezes ele está comendo o que ele precisa, está faltando só uma vitamina, que você pode fazer essa suplementação sozinha, ou fazer suplementação personalizada, olhar o que ele precisa e fazer a suplementação. Ou, por exemplo, dar um polivitamínico completo, mas com micronutrientes, né? Por exemplo, bem completo, que não vá ultrapassar nada do que ele precisa, se você quiser fazer da sua cabeça, no máximo. Agora, dar um suplemento desses de lata, que tem caloria, que tem um monte de aromatizante, que tem não sei o quê, ou o cara vai ganhar peso sem necessidade, ou ele vai perder a fome sem necessidade. Tá? Então, precisamos tomar cuidado com essa suplementação aí. O que a gente está dando exatamente? Se você for olhar, a maioria desses suplementos que são dietas enterais completas, que são suplementos de tudo, né, que eu estou falando, o primeiro ingrediente é açúcar, ou é maltodestrina, tá? Então, acaba que você acha que você está arrasando e você está prejudicando, às vezes, piorando a qualidade da alimentação, tá? Sempre é melhor comer comida. Sempre é melhor comer comida de verdade, tá? Eles estão numa tendência, essa geração mais jovem, de reduzir carne vermelha. Tudo bem reduzir carne vermelha, gente. Não tem problema. O mundo inteiro está falando isso. Precisa ser vegano? Não. Precisa ser vegetariano? Não precisa. Mas reduzir carne vermelha, e principalmente processada, é uma tendência que está fazendo sentido para várias recomendações aí. Canadá, o próprio Guia Alimentar brasileiro, o prato saudável americano que está mudando. Então, existe, tudo bem fazer isso. A gente precisa tomar cuidado com o que pode faltar, que aí é B12, por exemplo, ferro, por exemplo, para quem não está comendo muita carne vermelha. E nem todo mundo vai precisar. Tem muita gente que acha que está comendo de tudo e você vai ver, o cara não está, né? Então, para a gente avaliar isso, a gente precisa ver a variedade alimentar. Então, eu não preciso comer brócolis, necessariamente. Eu preciso comer um alimento vegetal verde escuro. Então, se ele já come espinafre, ou já come rúcula, ou já come outro vegetal verde, tudo bem, ele pode passar o resto da vida dele sem comer brócolis, não tem problema, tá? Então, a gente tem que ter uma variedade mínima, e aí eu vou até tranquilizar algumas mães aqui, tenho certeza, tá? Porque isso é muito frequente no meu consultório. A mãe vai falar, ele não come variedade. Aí você vai ver, ele come arroz, feijão, tomate, alface, carne, as duas únicas frutas, laranja e banana. Aí ele come leite, ovo e peixe. Esse cara tá melhor do que todo mundo. Ele não precisa comer mais nada. Tá tudo certo. Ele pode comer alface e tomate o resto da vida, não precisa comer nenhuma folha a mais, que tá tudo bem. Por que eu tô falando isso? Lógico que é bem melhor se ele comer a variedade, por N motivos, tá? É bem melhor para ele que ele varie muito, que a variedade alimentar seja completa. Mas existe o seletivo, que também pode ter excesso de peso, em geral tem, né? Que só come, por exemplo, nugget, macarrão, salsicha, chocolate e bolacha. Esse cara precisa de ajuda, tá? Esse tem uma seletividade que pode colocá-lo em risco de micronutriente, né? De deficiência de micronutriente e excesso de peso, perda de massa muscular, porque ele está na adolescência. Então, esse cara precisa melhorar. Agora, o outro não precisa. Você não precisa ficar se esforçando para ele, neste momento, aumentar e você ficar fazendo mil estratégias, porque ele tem outras questões na vida dele para resolver na adolescência, né? Então, eu tenho muito medo dessa definição de seletividade por número de alimentos, tá? Esse aqui come 10 tipos, mas quais são os 10 tipos? Macarrão, Dependendo dos 10 chocolate, tipos, pão.
Exato. Dependendo dos 10 tipos, ele está melhor que muita gente, dependendo, ele precisa de ajuda urgente, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma boa forma de olhar essa variedade. Existem até índices de variedade alimentar mínima para gestante, para criança pequena e para criança maior, incluindo a adolescência, tá? O índice de variedade alimentar mínima mais completo que tem é o da gestante, tá? O mundo inteiro se preocupa muito com a gestante. E é bom, porque isso impacta na gente, né? Na Sim. pediatria, na adolescência, impacta na próxima geração. Você cuidar da Uhum. gestante impacta na próxima geração. Isso já é comprovado cientificamente aí há algum tempo, né? Então, é muito bom cuidar da gestação. Eu sempre olho muito para esses marcadores de gestante, porque isso é muito interessante para a adolescência também. A Uhum. quantidade de cálcio é muito parecida, a necessidade de zinco é parecida. Então, a gente pode se basear nisso, tá? Teve uma pessoa que perguntou: ah, mas e quando ele come suco, toma suco, mas não come a fruta? Ou ele tem problemas com texturas? Isso não é algo que começa na adolescência. Isso começa na introdução alimentar, tá? Uhum. Na introdução alimentar, eu sempre peço para os colegas, eu dou muita aula, né, de introdução alimentar, focada em prevenção de obesidade e seletividade, né? E eu sempre peçam vídeos da criança comendo, tá? Porque é lá que você vê, lá no comecinho, que a criança tem essa hipersensibilidade oral ou transtorno de processamento sensorial. A criança tem dificuldade para comer texturas. E é a gente que vai substituindo, não é o adolescente. A Uhum. gente, pai e mãe, ah, ele não come o suco, ele não come a fruta, eu vou dar o suco. Ele não come a fruta, eu vou dar o suco. Entrou com suco, acabou. Ele desaprende a comer a fruta, se desinteressa e o suco não tem, não é similar à fruta no que diz respeito aos micronutrientes, porque você tem uma quantidade maior de glicose sem a fibra para balancear isso e tem o fato de ser mais palatável, ser mais fácil de tomar. Eles vão parando de comer a fruta também. Então, ninguém recomenda suco já desde 2017, que a Academia Americana já sugeriu isso e todo mundo aderiu e faz muito sentido tanto para prevenir obesidade quanto dificuldade alimentar, como eu te falei, que estão caminhando cada vez mais juntos. Uhum. Bom, vou fazer uma outra pergunta. Tem uma outra categoria, vamos dizer, uma outra tribo de adolescentes que são muito focados, né, que são os super estudiosos, e tem sido perguntado, de verdade, assim, a gente toma, o que na minha época, pelo menos, né, de vestibulanda, tomava-se café com Coca-Cola. Hoje se toma energético, né? Sim. E aí, alguns deles, eu soube de gente que depois não conseguia dormir porque ficou se entupindo dias. E aí fez o quê? Ai, será que se eu tomar serotonina eu tenho sono? Então, assim, Melatonina, né? melatonina, Que você tá falando. serotonina, melatonina. Sim. E aí, então, é meio que tampar, né? Usar as substâncias aí para regular um ciclo que é seu orgânico, né? O Sim. que você pode dizer para esse povo que se entope de Olha, energia e Cláudio, de melatonina? eu falo que a medicina moderna, né, a medicina do futuro, aí, eu acho que de agora para frente, vai ter muito mais o desafio de tirar substâncias da vida das pessoas do que de colocar, tá? Antes o nosso papel era muito prescritivo, agora cada vez mais a gente está preocupado com esse uso indiscriminado de substâncias para tudo, né? A gente tem adultos que tomam remédio para dormir, para acordar, para se concentrar, para ter relação sexual, para diminuir o estresse, para é assim, e é assim, a indústria agradece, porque é isso que eles querem, né? Com todo Uhum, respeito, cada um no seu quadrado, mas isso acaba minando a nossa conquista das gerações anteriores de que a gente nunca teve chance de viver tanto, né? A gente morria com 40 anos, 50 anos, era fácil ficar casado o resto da vida, né, Cláudio? Eu brinco isso. Morria com 40, com 50, agora morre com 100, né? Então a gente tem a capacidade, a biologia para viver mais tempo, porque a gente não está morrendo de infecção, a gente não está morrendo de desnutrição, a gente tem saneamento básico, tem substituto de leite materno, tem vacina, tem um monte de coisa que nos ajuda
só que a gente está se intoxicando e isso está colocando a gente em risco, né? Que nem o pessoal começou a falar, teve um carnaval aqui em São Paulo que teve uma onda de mortes em adultos jovens. Aí estudaram que tinha em comum o uso de hormônio para ganho de massa muscular. Ai, O caramba. uso de remédio, enfim, eles fazem um mix de hormônio, de cafeína, de não sei o quê, e aí acaba que o coração não aguenta, né? Faz infarto, enfim, questões aí relacionadas à doença cardiovascular em jovem, né? Fora o uso de droga, que tem aumentado muito, o beber em binge, que o pessoal bebe loucamente, não é mais bebe, é bebe loucamente, né? É impressionante. Ao mesmo tempo que a gente tem um aumento de adolescentes que estão indo nessa onda do saudável, né? A gente também tem um aumento muito grande do uso de substâncias, tá? E aí o que eu posso dizer é que quanto mais substância você usa, mais você se encrenca, tá? Porque o seu organismo, o nosso corpo, ele tem uma grande qualidade adaptativa. A gente se adapta a tudo, o que a gente tem e ao que a gente não tem. Eu sempre falo isso para as mães, tá? Então, se a criança tem um sapato de amarrar, ele vai aprender a amarrar cadarço. Se ele não tem, ele não vai aprender. É simples assim. A mesma coisa, o organismo para tudo. Então, tudo que você dá para o seu corpo, ele entende que, bom, beleza, isso aqui eu não preciso produzir, isso aqui está sobrando, isso aqui eu vou precisar aprender a lidar porque está chegando. Então, o corpo vai se adaptando. Eu falo, Darwin, a lei nunca foi do mais forte, sempre foi a do mais adaptado. É a gente que não sabe, né? É a lei do mais adaptado. Então, eu tenho visto, Cláudio, vou mais longe, crianças, bebês de 1 ano e 8, de 2 anos, tomando melatonina e remédio para dormir, porque a criança não dorme e eu preciso trabalhar, sabe? Mas E assim, criança dorme igual o adulto. eu preciso trabalhar e assim, o meu trabalho tem sido cada vez mais tirar isso. Aí cai a ficha da mãe, meu Deus, minha criança está tomando um remédio para dormir e mais que é um tranquilizante lá, um sedativo, e mais uma melatonina e mais, e, meu Deus, aí cai a ficha e vem tentar tirar, porque não é simples tirar, tá? Então, eu vou falar para os adolescentes aqui que querem passar no vestibular, que querem estudar. Eu também fui vestibulanda e estudei em escola pública a vida inteira, então eu suei para fazer medicina e para passar no vestibular. Foi para valer o negócio. E não tem nada melhor do que essas 6 coisas que eu vou falar. Vou tentar lembrar das 6, porque isso foi inesperado, tá? Que nada faz o efeito dessas 6 coisas aqui, tá? Primeira, a alimentação. Tá? Quanto mais alimentos gordurosos, mais você se desconcentra. Você tem sono, você precisa, a alimentação precisa ser in natura, o mais que você puder, tá? É impossível fazer uma alimentação completamente in natura? Escolha os alimentos menos processados possíveis. Vai reduzindo o seu leque de ingredientes, tá? Isso vai te ajudar. Tem coisa ali que a gente nem sabe o que faz lá dentro do nosso corpo, que se vicia, se não vicia. A gente não tem essas respostas ainda, tá? Segunda coisa, sono, tá? Cada um tem uma quantidade de horas de sono que fica bem. Tem, a gente chama dos dormidores longos e dos dormidores curtos, que são os sortudos, na minha opinião, que é a galera que dorme pouco e fica bem. Se você não é um dormidor curto, não tente ser, porque você vai se estrepar, tá? Ficar sem dormir diminui concentração, aumenta a irritabilidade, aumenta a fome, você vai ficar comendo demais. Então, dormir pouco não é inteligente, tá? Se você quer ser médico, principalmente, o muito adolescente que vai prestar medicina que eu atendo, eu falo, cara, você não vai chegar na residência desse jeito. Não vai, né? Porque você vai passar tantas noites em claro, não é a hora de fazer isso agora, né? Então, se você é modelo de comportamento, eu sempre falo para eles isso, mas eles acham que tem que se matar, né? Então, eu falei, comida, sono, conexões, amigos, sair, conversar de outros assuntos, ficar isolado dentro de casa estudando loucamente não vai te ajudar, não vai. Eu posso dizer isso com propriedade, tá? Quem passa mais no vestibular é quem tem uma vida completa. Se você ficar só estudando, não vai ser bom nem para você e nem para
para o cara que você vai trabalhar depois para ele, tá? Porque você não vai ser uma pessoa saudável. Redução de estresse, e aí cada um tem o seu caminho para reduzir estresse. Tem pessoas que correm, tem pessoas que meditam, tem pessoas que conversam com o terapeuta. Autoconhecimento eu acho que deveria ser um pilar também para você entender como é que você funciona, mas redução de estresse. Então, se você está muito sobrecarregado, algo precisa ser feito, tá? E isso é muito individual, Cláudia. A gente não pode julgar. Ah, mas na minha época eu fazia muito mais coisa, eu não era assim estressado. Não vai ajudar em nada se só está julgando. O adolescente está sofrendo e você não vai mais saber porque você julgou. Então, não fale isso, tá? Acolha, encoraje, né? Eu acho que valide, porque isso vai fazer você sempre saber, tá? Outro pilar, redução do uso de substâncias, tá? Que a gente acabou de falar. Quanto menos coisas você usa, mais limpo está seu organismo, melhor para você. Tanto no que diz respeito à concentração, desempenho cerebral, quanto envelhecimento, né? Como você vai envelhecer, como você vai desempenhar o seu papel. Lembrando que se você começa a usar uma coisa, o seu corpo vai cada vez mais se adaptar a ela e aí você vai precisar usar cada vez mais. Então, cuidado com esse começar a usar as coisas, tá? Principalmente da cabeça de vocês. Na minha época também tinha os remédios que o pessoal usava para concentrar, para estudar, viagem. E o último pilar, pessoal, é exercício físico, tá? Você quer se dar bem, ser saudável, ser legal, ser tudo bem? Cuida do seu corpo desse jeito, tá? Não suplementando nada. Tem quem precise de suplemento? Tem. Mas isso é uma decisão da nutricionista, do nutricionista ou do médico, tá? Você não pode sair se suplementando sozinho, não faça isso. Eu faço academia com personal, tudo, e eu vejo o educador físico prescrevendo pro hormônio, às vezes, pro cara que está do meu lado. Não, você toma lá injetável uma vez, injetável, como assim? Mercado negro. Caramba. Gente, dá medo o que está acontecendo, tá? E o seu corpo vai cada vez mais se adaptar a isso, tá bom? E aí, se eu puder colocar uma sétima coisa, que é terapia para todo mundo, eu super sugiro, tá? Eu acho que não tem nada mais libertador nessa vida do que se conhecer, saber falar não, viver os lutos daquilo que não vai rolar fazer. Eu tô nessa idade agora, viu, Paulo? Vivendo o luto de que isso aí é melhor desistir. Nunca você é astronauta, né? Assim, nunca não vai dar. A vida não vai dar. Não. Tem coisa que é melhor não. Então, minha terapeuta está nesse ponto agora comigo. E eu acho que é muito, muito bom, assim, se conhecer para você se respeitar, falar alguns nãos e seguir sua vida com o que é valor para você, né? Ai, que lindo. Ai, maravilhoso. Bom, a gente está se avançando aí. Eu sempre fico com medo de ultrapassar muito 1 hora, porque às vezes dá às vezes cai, problema, né, para gravar. Então, assim, eu, além de te agradecer muito por esse show que você deu, foi um espetáculo, as suas colocações, eu queria que você falasse, né, desse uma mensagem final aí para pais e para adolescentes e para os muitos médicos que estão aparecendo aqui, só é doutora para todo lado, e para os muitos médicos que estão por aqui, o que você gostaria de deixar de mensagem? Olha, a Priscila escreveu aqui, que bonitinho, alimentação, sono, conexões, redução de estresse, terapia, exercício físico. Você vê que não tem um remédio aí, né? Não. Nessa lista, né? Cláudio, a minha mensagem é sempre o amor incondicional, né? Pelas crianças. Eu acho que eu gosto muito do que a Cláudia fala, eu repito isso no consultório e cito ela, né? Que é isso, o adolescente não é contra você, ele é a favor dele, ele está nascendo para a sociedade e eles têm questões. A alimentação é algo em que ele decide, ele manda, o adolescente que vai mandar. Então, quanto mais paciência você tiver nessa redescoberta do adolescente, da vida dele, do corpo dele, mais junto você vai estar, mais você vai saber das coisas, né? É sempre importante não esquecer do pediatra, do ebiatra. Esqueci aqui de falar do ebiatra, né? Que é o profissional aí, o pediatra especializado em adolescentes.
na adolescência, e é importantíssimo que seu adolescente seja visto também do ponto de vista orgânico, emocional, para que ele atinja seu pleno potencial. A gente está cuidando do futuro, pessoal. Isso não é brincadeira, é uma responsabilidade gigante. Enorme. Não tem nada que substitua isso. Essa é a verdadeira prevenção. Eu acho que o único lugar onde a gente realmente consegue fazer prevenção é aqui na infância e na adolescência. Então, levem isso a sério, sabe? Abracem essa causa. Quem puder agir nas escolas, porque é um absurdo o que acontece de lanches horríveis nas escolas. Eu sugiro que vocês falem isso. Escola é para aprender a comer bem, tá? É para ter bons exemplos, é para entrar alimento bom lá dentro. E que o estilo de vida vire um dia uma matéria que a gente dê tanto valor quanto a gente dá para matemática e para inglês, tá? Eles precisam de estilo de vida saudável para que eles sejam adultos saudáveis. Eles podem falar inglês e infartar com 30 anos, tá? Uhum. E não adianta. Então, eu preciso que eles falem inglês e que eles vivam 100 anos, tá? A gente precisa cuidar de tudo isso. E vocês, pais, são os modelos, são o caminho, tá? Então, criem isso, esse valor na casa de vocês, e aí o futuro está garantido. Ah, tá que bom? lindo. Gente, muito obrigada a todo mundo que compareceu e permaneceu. Nós ficamos com mais de 100 pessoas aqui o tempo todo. E ficamos aí para a próxima. Vamos marcar outras conversas, que temos muitos assuntos. Claro. Então, tá Fico à bom. disposição. Tá Obrigada, bom. viu, gente? Muito Pessoal, obrigada. obrigadão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Imagina.